Uma janela de transferências bastante movimentada. Pode-se resumir assim o vai e vem do Bugre nos últimos 2 meses. Com os anúncios de Pierre e Emerson Barbosa, o Guarani chegou a 11 contratações para a sequência da temporada. Consegue dar aí mais opções para ele, com o Estevão, com o Marlon Maranhão, com o Emerson agora, com o Pierre, enfim, com o Lohan, que é um centroavante de área mesmo, de uma característica diferente que a gente não tinha, nem com o Daniel dos Anjos, nem com o Lucas Paraíso. Enfim, a minha construção é nisso. Em coletiva de imprensa na tarde de ontem, o executivo de futebol Rodrigo Pastana também aproveitou para detalhar as saídas durante a janela. Foram 12 despedidas nos últimos 50 dias. Os atletas não saíram até antes, porque realmente não renderam, a gente acabou entrando em acordo aí, fazendo as devidas rescisões, enfim. O Guarani procurou ser bem correto com todos aqueles que o serviram. Mesmo com o encerramento da janela de transferências, os clubes ainda podem contratar jogadores que não possuem vínculos com outros times. E com isso, Pastana confirmou que o Bugre segue de olho no mercado em busca de novas peças para a sequência do campeonato. A janela fecha, só deixar claro, para jogadores que tinham contrato com outras equipes, mas a janela não fecha para atletas livres. Então, assim, existe sim a possibilidade de nós ainda contratarmos 2 ou 3 peças, justamente para essa formação de elenco, esse fechamento de elenco, que pode ser até o dia 20 de setembro, e aí seriam novidades aí que estão no mercado livre e que podem vir sim a reforçar o elenco do Guarani. Em meio a essa correria dos últimos dias de janela de transferências, o técnico Alan Al aproveitou um grande intervalo de tempo para ajustar os detalhes necessários na equipe. Com o adiamento da partida contra o Botafogo na última rodada, o Guarani ficou 12 dias sem entrar em campo. E será hoje, às 9h30 da noite, que o Bugre voltará aos gramados pela Série B. Para manter o embalo na competição, a equipe alviverde recebe o Coritiba, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que continuar com a nossa humildade, se impor dentro de casa, que isso é essencial, para a gente se impor para poder ganhar os jogos. Não tem segredo, né? A gente tem que dar o máximo para a gente poder sair o quanto antes dessa situação delicada que a gente está nesse momento. Para essa partida, o técnico Alan Al ganhou 3 novas opções, além do retorno de Vladimir, que ficou de fora da última partida contra o Santos. O treinador também vai poder contar com os 2 últimos reforços anunciados, Emerson Barbosa e Pierre, que inclusive foram anunciados oficialmente na tarde de ontem. Sei da importância, do tamanho do clube, né? Da importância dessa camisa. Então eu não pensei 2 vezes. Quando eu tive a oportunidade de vir para cá, já dei o aval e graças a Deus que deu tudo certo. Sou muito grato a Deus por estar aqui vestindo a camisa do Guarani, uma camisa de peso, tendo essa oportunidade de estar aqui, né? Estou à disposição do treinador e acredito que se eu tiver a oportunidade de jogar, eu vou corresponder à altura. Os dois estavam disputando a Série C pelo Tombense e chegam ao Brinco após a eliminação da equipe mineira da competição. Regularizados no bid da CBF, o volante e o lateral esquerdo já ficam à disposição de Alan Al para o duelo contra o Coxa. Vinha em atividade, em sequência de jogos e estou à disposição aí da comissão. Eu venho à disposição do professor, como o Pierre falou, estava jogando também. Então, fisicamente eu estou bem, estou apto a ajudar a equipe. A partida de hoje também marca o encontro de 2 equipes embaladas na competição. Enquanto o Bugre vem de 3 vitórias e um empate nas últimas 5 partidas, o Coxa chega invicto no segundo turno. São 3 vitórias consecutivas por 1-0 nas últimas 3 rodadas, além de um empate contra a Ponte no primeiro jogo do retorno. E para a partida contra o Bugre, o único desfalque do técnico Jorginho é o meia Sebastião Gomes, suspenso pelo 3º amarelo. Sabemos do Guarani, né, que vem na crescente também. O professor já falou pra gente que eu já acompanhei também e jogar lá é muito difícil. Mas a nossa equipe está preparada, se preparou bem a semana. O professor já passou os pontos fortes, os pontos fracos
do Guarani. Já pelo lado do Guarani, a única alteração em relação à última partida contra o Santos deve ser o retorno de Vladimir à meta alviverde. Com isso, um provável bugre vem a campo com Vladimir no gol, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson na defesa, Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias pelo meio e fechando o ataque, Ayrton, João Vitor e o artilheiro da competição, Caio Dantas. Mantendo a promoção de ingressos por R$20 a inteira e 10 a meia para qualquer setor do estádio, o Bugre conta com o apoio da torcida para quebrar um tabu que já dura mais de 5 anos. Foi em 2018 a última vez que a equipe de Campinas derrotou o Coritiba. De lá para cá foram mais 5 confrontos com 5 vitórias do time paranaense, além de nenhum gol marcado pelo Bugre. Pelo encerramento da 24ª rodada, Guarani e Coritiba entram em campo hoje, às 9h30 da noite. Olha, o Rodrigo Pastana, nessa entrevista que concedeu, junto com os 2 novos contratados, ele disse que tentou, mas não conseguiu contratar 2 jogadores por questões salariais, né? Eu, no bastidor, consegui apurar que esses 2 nomes, embora o Pastana não tenha dito, os 2 nomes são o Wanderson e Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade, inclusive, pediu para o empresário dele, quando teve aquele problema lá com o Vitória, né? Um desentendimento lá com o torcedor num bar. E aí ele foi afastado, pediu para que negociasse com o Guarani. Mas aí agora o Pastana vem dizer, né, que tentou 2 nomes aí, não conseguiu, salário muito alto. E o Vitória ainda se prontificou a pagar 30% do salário. E aí ele foi para o Mirassol, né? Ainda bem, né? Ainda bem? Eu assisti um jogo do Mirassol, já com o Rodrigo Andrade, ele tá andando, né? Tá fora de forma completamente. Pra mim foi até bom pro Guarani. E o Pastana, ele falou aí que é da parte financeira e tal, mas ele coloca isso tudo na ponta do lápis, meu? Porque o Pastana é um cara que ele tem credibilidade de mercado, ele tem muito envolvimento e ele conhece o que ele está fazendo. Então, essa do Rodrigo Andrade, essa informação, por exemplo, eu já não sabia. Para mim seria uma ótima contratação, tecnicamente falando. Mas para a situação do Guarani, que precisa sair desse atoleiro que ele se meteu lá no primeiro turno, até o Rodrigo Andrade entrar em forma já foi. Eu, por exemplo, se você falar para mim hoje, tem o Bispo e o Rodrigo Andrade no mesmo patamar, eu prefiro o Bispo. Então, para mim, foi até bom para o Guarani não ter contratado o Rodrigo Andrade. Essa é a minha opinião. O Wanderson? Então, o Wanderson para mim seria uma boa contratação. Mas, em todo caso, mas essa questão física, Batista, porque o Rodrigo Andrade ele teve problema lá extracampo, lá em Salvador e tal. Quanto tempo faz que ele não joga? E a gente sabe que ele tem uma tendência em engordar, né, em ficar fora de forma. E o cara, quando não está com a cabeça ali focada, é complicado. Você lembra lá o Rodrigo Andrade quando chegou aqui no Guarani? Muito criticado, de repente ele focou, foi lá, ele melhorou tecnicamente, melhorou a parte física e ajudou demais o Guarani. Agora, para esse momento, onde o Guarani precisa para ontem, eu acho que foi até melhor ele não ter vindo. E o Guarani não fechou as portas para contratação não, viu? Até dia 20, para quem está livre no mercado. Para todo mundo. Tem gente contratando aí, só não pode ter vínculo. Até dia 20 de setembro o Guarani está no mercado para buscar jogador. E a Ponte também, não é? Então, Batista, conversar ou comentar ou analisar aquilo que não aconteceu, os 2 são bons jogadores, não é? Mas o que o Glega falou é verdade. O Rodrigo Andrade, nesse momento, não está na forma física ideal. E não é disso que o Guarani precisa. Tecnicamente, eu não discuto. O Rodrigo Andrade, tecnicamente, é melhor do que qualquer jogador que o Guarani tem no meio campo. Só que tem que estar, né, nos trinques, né? Tem que estar rasgado na parte física e me parece que não é o caso. Pedro Henrique foi reintegrado, ele estava afastado, o Guarani tentou um acordo lá com o clube dele, Logoretsa, alguma coisa assim. Não conseguiu. E aí reintegrou o jogador. Camacho. Guarani conseguiu fazer um acordo com o Camacho, vai pagar parceladamente até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Em comum acordo, o contrato foi rompido, mas vai ter que pagar. Rescisão, né? É uma rescisão, como é que fala?
Que os dois, né, se acertaram aqui, tem que pagar tanto, você me paga tanto, divido por tanto, e assim que... É rescisão unilateral. Só que pro Guarani também é uma boa, porque claro que não deve ter sido tudo que estava devendo, faz um acordo, né? E você abre espaço para você trazer um outro jogador de qualidade. Isso que o CH falou é importante. E o jogador segue a vida dele, vai ser feliz em outro lugar. Não tem sentido ficar aí e não estar jogando sendo utilizado. Aliás, faz tempo que o Camacho não é feliz, hein? Faz tempo. A gente deseja todo sucesso. E é bom jogador, cara. Aqui não deu certo. Eu acho o Camacho muito bom jogador. Mas o problema é que ele foi no Corinthians e não deu certo. Ele caiu com o Santos no ano passado. Ele estava lá no Santos no ano passado. Veio para o Guarani, nós vimos o Campeonato Paulista, o Guarani bateu na trave para não ir para a Série A2. E até que ele esteve por aí, o Guarani estava na lanterna da competição. O Camacho tá pesado, hein? Vamos com a provável escalação do Coritiba para o jogo de hoje à noite. Pedro Morisco no gol, Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo na zaga. Zé Gabriel, Morelli e Vini Paulista no meio, Matheus Friso, Lucas Ronier e Robson no ataque. Provável time do Coritiba para enfrentar o Guarani. Guarani vai ter apenas uma alteração, que é no gol. Vladimir treinou e vai para o jogo. E aí, portanto, né, aquela dúvida que a gente tinha, o Pegorari vai continuar? Não vai. Pegorari passou por 2 cirurgias, ainda está em recuperação. Ele foi para o jogo contra o Santos porque o Vladimir, por força de contrato, não podia atuar. E a impressão que dá é que a comissão técnica não confia no Douglas Borges. Consequentemente, né, foi pro pau, como se diz na gíria futebolística, o Pegorari. Vamos lá, CH, sua expectativa e também do Gleger para o jogo de hoje à noite, que terá a transmissão de Leandro Bolle, está registrado. É a briga dos 2 melhores times do retorno, Coritiba e Guarani. Jogaço de futebol. Coritiba tem um treinador que eu respeito muito, que é o Jorginho, um cara que conhece demais futebol. Ele arrumou o Coritiba. Coritiba tem valores individuais que merecem todo o nosso respeito e vai ser uma grande partida de futebol. Só que tem um detalhezinho aí nesse choque, nesse confronto. O Guarani está pronto para enfrentar um time do quilate do Coritiba. Está organizado e está com confiança. Apesar do momento difícil, o Guarani tem hoje um momento tão bom como o momento que vive o Coritiba e joga em casa. E eu acho isso uma vantagem. É pequena vantagem, mas existe a vantagem. Se o Guarani conseguir repetir o que vem apresentando nos últimos jogos, eu tenho certeza que vai fazer uma grande partida. Se vai vencer, o jogo vai responder. Mas tem tudo para conseguir mais uma vitória. Agora não vai ser fácil. Se o Guarani não tiver o foco completo, a execução do plano de jogo à risca, vai enfrentar um time muito perigoso. Depende do Guarani. Tem que continuar nessa remada de recuperação. E o que disse aí, se eu não estou enganado, o Pacheco, o Bacelar, alguém falou aí nessa semana que tem que deixar de lado a pontuação. Tem que focar no jogo. Esqueçam a classificação. Foquem no jogo. Aí a coisa não é que fica mais fácil, mas você tem que você tem que se concentrar no jogo. Foi o Salustiano que falou isso aí. Isso aí, Salustiano, bem lembrado. Então tem que se concentrar no jogo, na obrigação não, né? Mas o dever, porque joga em casa, de vencer o Coritiba, Gleber. E isso aí deixa realmente mais leve. Sabe por quê? Porque você fica pensando, você entrar para campo, última colocação, né? Os times que estão ali também naquele bololô ali, um ganha, outro, né, um perde e ganha danado. E o Guarani numa crescente, não dá para você ficar pensando, por exemplo, qual que é o próximo jogo do Guarani? É o América Mineiro. Sim, lá. É jogo duro. O Guarani vai ter que ficar... Para que o Guarani tem que pensar dos pontos? Ele tem que resolver o problema dele aqui. É o Coritiba que é o grande problema. E é um páreo duro. Eu tô com o CH nessa, apesar de o Guarani estar num bom momento, apesar de jogar em casa, e é importante, viu, torcedor? É importante a presença do torcedor bugrino. Nós vimos no jogo lá contra o Santos, tinha 10 mil pessoas no Brinco de Ouro,
torcida incentivando, empurrando o time. É isso que tem que fazer. Ô, Greg, mas puta merda, terça-feira, 9h30 da noite. Mas, cara, é um momento delicado da equipe e o Guarani precisa, os jogadores precisam do apoio da torcida. É o momento do sacrifício. Exatamente. E tem um detalhe, quem está falando aqui é um cara que esteve lá dentro e sabe a hora que você precisa daquele apoio, daquela confiança, porque o jogador ele está com a confiança e a autoestima lá em cima. E aí tem o apoio do torcedor ainda mais, ajudando, incentivando, né, botando pressão, ajuda demais. Então é o momento do torcedor estar junto agora. E apesar da vitória não tirar o Guarani da última colocação, se ganhar vai a 21, só que fica a 4 pontos do CRB, que tem 25, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Fica tudo muito embolado. E se a gente voltar no tempo a 4 rodadas, a diferença era 10. Era 11. 10, 11 pontos. Então melhorou. Então o torcedor tem que fazer agora a parte dele. É isso aí, partida marcada para as 21 horas, transmissão 21h30. Transmissão pela Rádio Bandeirantes a partir das 21 horas. Tem o Concentração com o Edu Pinheiro, que começa às 8, das 8 às 9 e às 9, Leandro Boles abre a jornada esportiva. Guarani e Coritiba, hoje, a partir das 21h30, estádio Brinco de Ouro. E a nossa transmissão tem o oferecimento de Rocha Autopeças, Paraflu, Seara Alimentos, Iga Atacado, Desktop, Germânica Veículos, Sicredi, Aroma das Ervas, Loja do Mecânico, Instalar Materiais Elétricos e KTO. Portanto, ligue o seu rádio na Rádio Bandeirantes e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.